Hoje é dia de arrumar as coisas pra seguir, né? Sentido Mérida, né? Tem vários cenotes. A gente olhando no mapa, tem muito cenote aqui concentrado. Parece que a gente veio no lugar certo, hein? É esse tipo de espuma que a gente tá querendo. Hoje eles comemoram o Dia do Grito. O grito da independência. A gente tá estranho que tá todo mundo indo embora. Só que a gente chegou no dia errado. A gente acordou aqui já com companhia. Pensada agora. Adora. Hoje é dia de arrumar as coisas pra seguir, né? Sentido Mérida, né? Sim, vamos pra Mérida. E antes de seguir pra Mérida, a gente teve que voltar pra cá. Não teve jeito. Dessa vez a gente veio com os amigos uruguaios, Luiz e a Tete. E estamos aqui de volta pro cenote. Sim, a gente voltou pra trazer de carro e aproveitar e dar um mergulho, né? Tá muito calor. A gente tá na água. E hoje tá ainda com mais sol, né? A gente chegou um pouquinho mais cedo. Tá com os raios de sol muito bonito aqui na água. E com esse reflexo aqui em cima, que ontem não tinha. Agora sim, já estamos voltando aqui pela trilhazinha. Os amigos ficaram lá no cenote, eles vão fazer o circuitinho que a gente fez ontem. A gente já contou pra eles como que é o esquema, eles estão super animados ali. E a gente tá voltando. Segue pra Mérida agora. Sim, depois de refrescar, nossa, foi gostoso ter ido aqui. Valeu muito a Dá pena tchau pro novamente. cenote. A gente até pensou, né, antes em fazer mais cenote, porque achou que aqui era só um. Como a gente já fez os 3 cenotes aqui, e de graça ainda por cima, então já tá bom de cenote, satisfeitos né? de cenote. E Vamos 3 seguir. cenotes incríveis, né? E essa aqui é a cidadezinha, né, que tem vários cenotes. A gente olhando no mapa, tem muito cenote aqui concentrado. E a gente tá impressionado que é uma cidade que não parece ser nada turística. É tipo uma cidade que o pessoal mora aqui, né? Sim. Não tem hotel, não tem pousada, não tem nada disso. Sim, para um lugar que tem tanto cenote, né? É um lugar com tanto potencial. A gente parou aqui no posto, abasteceu. O diesel está impressionantemente barato, perto do normal, né? Tá R$24,49. Já enchemos a água também que tem aqui. E tá na hora de fazer um lanchinho. Temos pitaia geladinha ainda. E fazia tempo que a gente não completava o tanque, né? Hoje a gente completou e conseguiu calcular quantos quilômetros está fazendo por litro. Então, desde lá da fronteira da Guatemala até aqui, tá fazendo 10,49 quilômetros por litro de diesel. Tá bom, mantendo uma média boa acima dos 10 quilômetros. Boa. Primeira parada aqui na cidade grande. Quer ver se arruma o ar-condicionado aqui, que só funciona o ventilador. Acho que a gente já até falou isso em outro vídeo, mas esse ar-condicionado saiu do Brasil funcionando, a gente deixou ele funcionando. Só que a gente foi ligar a primeira vez no Equador, eu acho, tava calor. E aí ele não funciona desde nunca. A gente saiu, pegou só frio, e aí quando a gente foi usar ele nunca funcionou. Então agora, vamos ver se agora funciona, né? E aí? Ele vai dar uma olhada. Isso aí. Ele rompe o fusível de 30 amperes quando a gente liga ele. E a gente já testou de tudo, a gente mesmo. Já testou compressor, já testou ventoinha aqui e nunca achou problema. A gente sempre acha que arrumou e continua rompendo o fusível. Agora a gente desconectou isso já faz uns dias, né? Desconectou 2 plugs ali de uma peça, eu acho que chama torre, ou filtro, sei lá como é que chama. E aí parou de romper o coisa.
gente vai dar uma olhada. Sem nenhuma solução. O que ele fez foi conectar de novo os cabinhos lá que eu tinha separado, testou tudo que já foi testado, o compressor, o gás e tudo mais. Tudo funciona, tá tudo bem. E aí pediu para ligar o ar, assim que ligou ele rompeu o fusível. Então ele tá achando que é um cabo que vem aqui para dentro, que deve estar em curto-circuito, né? Rompeu a camada de proteção que está em curto. E aí sempre que a gente aciona o ar com esse cabo energizado, rompe. Bom, o preço que ele falou, orçamento, 1.500 a 1.800 pesos. Para fazer isso a gente faz, né? Tira tudo aqui, procura o cabo que está rompido. Mais para frente, quando não precisar mais de ar a gente faz. Depois de chegar aqui em Mérida, a gente está aproveitando para comprar almoço no mercado. Almoço no mercado. E nossa terceira parada aqui na cidade grande de Mérida, dá um jeito nessas espumas aqui, que principalmente essa aqui que a gente senta muito, já está cedendo. Vamos ver se a gente arruma aqui numa fábrica de colchões, se a gente arruma umas espumas que nem essa. Parece que a gente veio no lugar certo, hein? É esse tipo de espuma que a gente está querendo. Muito dura? Não, dá pra aumentar e tudo. A gente tem medo porque a gente comprou a primeira muito dura e teve que tirar uma camada de cima e pôr uma mais mole, que dá uma doía. Nossa espuma velha e a seria nova. Só que essa tem 7 as duas juntas e essa tem 7,5. Já fizemos o pagamento aqui da espuma, ficou em 986,50 esse pedação aqui. Agora a gente vai aproveitar aqui o espaço do rapaz, ele até vai me ajudar, parece, para fazer a marcação dos pedaços que a gente tem e fazer o corte aqui. E esse aqui é o nosso principal, né, que a gente mais usa para sentar ali no sofá. E dá pra ver como tá gasto, tá mole pra caramba. Isso aqui que é a que fica ali perto da geladeira, até tá mais rígida. Mas 2 anos foi o prazo das espumas aqui. Vamos substituir elas então. Olha a zona em casa. Ai, bom. Agora parar em algum lugar para agilizar essas capas, botar de volta na capa, fazer o restante dos cortes. Mas tá ótimo, o cara já adiantou nosso lado pra caramba. E a gente veio para um lugar aqui, Walmart, né, como sempre, que tem sombra aqui no estacionamento, para finalizar essa bagunça. Então, nosso desafio é botar essa espuma mais grossa, onde tinha essa aqui mais fina, né? No final das contas essa tinha 7 centímetros e essa tem 7,5. Dá um jeito e também fazer esses recortes que lá o cara não teve as manhas de fazer. Mas eu vou admitir que eu achei que ia ser muito mais difícil. Isso aqui em 3 minutos eu já botei a capa e ó, ficou perfeita. Ótimo, se os outros forem fáceis desse jeito, não precisava nem ter vindo até o Walmart. E esse é o único detalhe dessa espuma nova. Como a gente comprou por peça nossa e já pediu para cortar, a antiga, né? A gente não comprou uma peça inteira de R$1,90. Então, uma delas, que é essa aqui, tem um pouquinho mais. E aí, como ela fica dentro da capa, que eu vou fazer o seguinte. O cara até passou o contato de um tapeceiro, que tem um esquema lá de juntar a espuma uma na outra, mas como fica dentro da capa, eu vou cortar esse tantinho aqui, nesse pedaço que tá sobrando, essa pecinha aqui, e aí dentro da capa, a capa mesmo vai segurar as duas peças. E aí vai dar bom, porque nessa parte aqui, que tá faltando, fica aqui pra dentro da lata. Então, como vai ficar aqui pra dentro presa na capa, não vai nem dar pra perceber. Feito! A mais difícil, porque essa aqui tem mais recorte,
Já tá no jeito, já tá dentro da capa. Aqui, dá nem pra perceber que tem uma junção. Na verdade dá pra perceber, né? Porque tá, mas como vai ali atrás, essa parte aqui que eu não tinha falado, não dá nem pra perceber. Uma coisa que a gente se arrepende muito, então se você tá montando um motorhome ou pensa em montar um, preste atenção nisso. A gente se arrepende de ter feito esses recortes aqui. Dificulta muito na hora de conseguir um lençol e dificulta muito na hora de querer virar a espuma. Se a gente conseguisse virar a espuma, a gente meio que gastaria ela por igual. Como a gente não consegue, tanto nessa peça quanto nessa, que tem esse outro recorte aqui por conta da ventilação da geladeira, a gente não consegue usar espuma dos dois lados e nem comprar um lençol tão fácil quanto a gente gostaria. Tem que ser sempre meio que especial, feito à mão. Aqui o que eu faria é o seguinte: como tem que ter essa abertura por conta da geladeira aqui, ó, essa saída de ar da geladeira, teria feito um corte reto aqui e deixaria tudo sem colchão ali para esse lado aqui da geladeira. E esse outro a mesma coisa, talvez ter feito um corte reto aqui e deixaria tudo sem colchão para esse lado aqui. A se pensar, mas não vai ser agora. Agora vamos manter já como tá, porque as capas já estão prontas. Então já foi 2 peças, só falta essa aqui. Essa aqui ainda está na espuma velha. Eu vou tirar a capa, porque eu não tirei lá na hora. Tirar e substituir pela espuma nova que está aqui em cima. Lembrei de fazer uma coisa muito importante: testar, né? Testar a diferença entre as duas, para ver se realmente faz diferença ou não. Só de já tá mais firme, um pouquinho mais alto, que minha cabeça está pegando aqui, mas essa aqui eu sinto que é mais mole, que tá mais gasta mesmo, e essa outra aqui mais firme. Talvez no começo atrapalhe um pouco as costas, a coxa, sei lá, quadril, mas essa aqui sentando, você sente a bunda na madeira, essa aqui não. Então valeu a pena. A gente estava meio preocupado se estava comprando densidade certa, tudo mais. Essa aqui, não sei se foi falado no vídeo, não me recordo mais, mas essa aqui é uma espuma D30, 7,5 centímetros, foi a única que a gente encontrou, 1,90 por 1,30 ou 1,35 de largura. Cortamos lá, tá ótimo. Finalizado, foi até mais fácil do que eu estava imaginando. Colchão novinho em folha, mais 2 aninhos aí de conforto pra gente. E essa é a nossa vista de hoje de manhã. E aí? Aprovado esse colchão? Nossa, essa espuma aqui tá legal, hein? Tá 0 bala, né? Tá novinha. Tá firme, não doeu a perna, que é a primeira vez que a gente comprou uma espuma, doía a perna de ser tão dura, né? Não, mas assim tá boa. Pelo que a gente entendeu, a primeira que a gente comprou era densidade 33. Sim. Depois cortou ela na metade e botou uma densidade 28 em cima. Soft. Pra ficar boa. E aí a gente ficou com 2 anos com esse setup de colchão. Mescla. E agora essa é D30. 30. Muito bom. E aqui as medidas são um pouquinho diferentes no México, né? É em polegada, né? Por isso que essa tem 7,5 cm, porque são 3 polegadas de altura. E não é D33, é D30. Ah, tá Verdade. legal, gostei. E a gente acabou dormindo no estacionamento. Tem um Burger King aqui, mas não é necessariamente o estacionamento Burger King. É o estacionamento de uma... como se fosse uma Sodimac, uma empresa grande aqui, chama Home Depot. É uma empresa de materiais para construção, e a gente dormiu aqui porque quando a gente saiu do McDonald's e viu esse poste aqui com tomada, a gente testou e descobriu que estava funcionando. Então a noite toda fica a nossa geladeira ligada, então tá bombando aqui a geladeira, e também botamos o nosso carregador de bateria, então a bateria estacionária ficou carregando a noite toda também. Muito bom! Hoje a gente explora a cidade de Mérida, né? Vamos dar uma volta no centrinho. Hoje a gente já tá com tudo feito, né? Então hoje a gente vai explorar a cidade. E no menu de hoje temos a tortilha do milho azul, que é o milho morado aqui deles, pasta de feijão, queijo branco e esse creme aqui,
que a gente não sabe identificar o que é direito. É tipo um requeijão, só que não é, né? Não é um requeijão, nem um iogurte. Tá meio que no meio desses dois. Exatamente isso. Vamos comer aqui pra seguir. Chegamos no centrinho de Mérida. Choveu um pouco no caminho. E hoje é 15 de setembro, né? 15 de setembro. E a independência mexicana é dia 16 de setembro. Sim. Então hoje eles comemoram o Dia do Grito. O grito da independência, que é umas 10 e pouco da noite, eu acho, ou é meia-noite. É em algum momento à noite, tarde. Então hoje é um dia de festa, acho que no país inteiro, né? Sim. Não só nessa região que a gente tá de Yucatán. Aham. E amanhã é feriado, seria dia 16 de setembro. Sim, amanhã é feriado, que é segunda-feira, né? E terça-feira volta ao normal. Por Então a gente tá isso- aproveitando que tá numa cidade maiorzinha, né? Pra ver ver. como que é a festa. Por isso que tá tendo todo esse evento aqui nessa pracinha. E a banda já tá passando o som aqui, se preparando. Tem um pessoal na plateia ali no fundo. Já estão sentando. sentados já, aguardando. E a gente vai dar uma caminhada e daqui a pouco volta. Então a gente acabou de perguntar pro policial ali o que tá rolando aqui na praça. Falou que hoje então tem esse evento do grito, né? É o grito engraçado, é o grito da independência. E mais ou menos umas 9 horas da noite eles abrem aqui o acesso à praça. E aí vai ter show, música, meia-noite vai ter realmente o grito, acho que o pessoal grita Viva México, alguma coisa assim. E aí depois tem uma banda bem famosa aqui do México chamada Calibre 50. Que a gente nunca ouviu falar, A gente nunca mas ouviu parece falar, que é bem famosa. bem famosa do México. São músicas mais tradicionais, né? Vamos ver como. Não é muito nosso estilo, mas vou ouvir uma música. Sim. Todo con pulsera. Nos adaptamos. Essas são as cores da bandeira do México. Os nossos amigos argentinos fizeram essa gentileza.
precisa passar por uma segurança. Os meninos estão lá, vindo, e o show fica pra lá. E a gente tá estranho que tá todo mundo indo embora. E a gente acabou de chegar. A gente tá achando que a gente perdeu um momento. Que foram os fogos que a gente viu lá antes de entrar passando a segurança. Vamos ver se vai ter mais nada mesmo. A gente tá voltando pro carro então, depois de ter perdido o horário do grito, que a gente tinha certeza que era meia-noite, era 10h45 da noite. Mas tá bom. Tá bom, a gente viu um pouquinho dos fogos ali de longe. E assim, é uma festa com muita aglomeração e tal, não é um negócio que a gente tá acostumado e Não. buscando na viagem. Mas o Thiago não tá ligando muito. Eu queria ter visto o grito, vai. Mas tudo bem, eu vi depois em redes sociais por aqui. Viva México! Eles gritam Viva México! Alguém do governo, imagino, né? E o pessoal embaixo grita Viva! Isso! E acordamos por aqui, na Praça de Mérida, né? Praça de Mérida, Bem no Santa centrão Ana. de Mérida. Já armamos o camping aqui, estamos fazendo café da manhã. Hoje é cogumelo, champignon com tomate e cebolinha. Vamos comer esses rapiditas aqui, rapidez, com queijo, com esse cogumelo. Tá uma delícia. Aqui a gente já pegou energia aqui do poste, que tava sobrando umas tomadas ali dando sopa. Já fizemos umas emendas aqui, gambiarra, até chegar na nossa estaçãozinha elétrica aqui. Então a geladeira já está conectada na tomada e esse aparelhinho aqui que carrega a bateria estacionária também está conectado. Tudo bem, né? E aí, curtiu Tudo Mérida? esquema. É bonito, gente. Eu achei que fosse ser zoado, porque Cidade grande, né? grande, mas nas ruazinhas super coloniais, organizado, seguro. Uhum. Gostei. A gente ontem, num dos shows que a gente estava escutando, o cara falou que é a cidade mais segura do México, Mérida. É verdade. Ele falou isso falando que encontraram um celular e devolveram ali no meio do show, aqui na frente. A gente está super bem aqui, mas Não, mas chega, já o calor tá muito calor. tá doido. A gente vai avançar Bonitinho, um mas pouco vamos hoje. embora. Porque a gente tá doido pra chegar em alguma serrinha, alguma coisa assim que esteja um pouco mais Um fresco. pouquinho mais fresco. A gente curtiu muito praia já também, então por isso que agora a gente quer um pouquinho de montanha, porque tá calor. Faz uns dias a gente começou a ter problema com a nossa válvula aqui, o corinho aqui da nossa pia, né? Da nossa torneira. Essa aqui é a velha. Aí essa manípula aqui encaixa muito bem nessas estrias da antiga, que veio de fábrica. O que a gente conseguiu fazer foi encontrar esse conjuntinho da parte de cerâmica. E aí o que eu fiz primeiro foi tirar o da nova, porque a nova não encaixa no nosso manípulo. A gente tem esse problema e as únicas partes de manipulação aqui da abertura e fechamento da torneira que a gente encontrou eram aquelas redondinhas maiores, não assim de pininho. Aí o que a gente fez? Primeiro deu umas marteladas aqui para ver se ia forçar, não forçou porque as estrias são bem diferentes. Segundo, a gente pegou a parte nova, a cerâmica nova que veio aqui dentro e botou na carcaça da válvula antiga. Só que ficou bom por um dia e depois começou a dar vazamento de novo. O vazamento que eu digo é quando a bomba está ligada, fica escorrendo água aqui, ela não fica fechada. Aí o que a gente fez, como foi um conjunto de quente e frio, e eram duas, a gente botou a de frio, né, a azul aqui agora, já está instalada aqui, e aí começou as gambiarras. A gente está usando aqui um soquetezinho octagonal para fazer a ligação aqui. Aí assim, com o elastiquinho, a gente já tem um pouco de atrito e consegue abrir um pouquinho e fechar um pouquinho. Mas não estava perfeito ainda. A gente está vindo agora com uma chave Allen, encaixando aqui e fazendo o manípulo da torneira. Abre e fecha. E agora, mais gambiarra ainda, a gente vai pegar aqui uma pecinha que a gente tem de 1/4 para ligar ali no soquete e tentar dobrar ela um pouco para ficar em L. E aí, se der certo, essa nossa pecinha vai encaixar aqui, ó. Vai encaixar assim e vai ter o L aqui
como se fosse a nossa antiga. Ah, acho que tá dando certo. Ah, agora sim. Tem uma torneira nova. Nova não, né? Mais ou menos. Reformado. Reformada com as gambiarras aqui das ferramentas. E uma outra melhoria que a gente vai fazer, gambiarra, né? Aproveitando que tá aqui na praia, na praça com sombra e tudo mais, é botar um papel alumínio aqui no nosso aparador de vento do fogareiro. A gente tem esse papelão aqui desde lá do Uruguai. Sim, a gente foi inspirado ali por um amigo nosso, né, que a gente conheceu lá, o viajante cervejeiro Edson. Que viajava de bike lá, foi até o Ushuaia de bike. E aí um dos seguidores deu a dica de botar papel alumínio agora para reter mais ainda o calor para a parte do fogareiro, né? Sim, faz bastante sentido. Isso aqui vai chegar até o Alasca pelo jeito. E é só um papelão, deu uma queimadinha já, mas é. ó, Na época pensando que já faz um tempão. 2 anos já. Na época que a gente usava fogareira a gasolina, às vezes a chama ficava meio doida e aí queimou por e isso tudo. queimou. Isso aqui é a Universidade aqui de Mérida, né? Sim. Construção bem antiga. É, tem um poço aqui, construção bem antiga e bem no centro da cidade. A gente deixou o carro lá de novo naquela pracinha e tá vindo dar uma volta aqui na praça que tava tendo show ontem. Ah, tá fechado. Tem um bueiro. Tem umas ali. Legal. Bora lá pra praça então, dar uma olhada como tá, antes de seguir viagem. E aqui a gente chegou na praça do show, que teve ontem. Aqui tinha um palco enorme, o pessoal já fez a limpa, desmontou tudo. Tem uns equipamentos ainda aqui que eles estão desmontando. Mas pessoal ágil aqui, hein? Da noite pro dia já tá desmontado. tudo desfeito. E é uma baita de uma praça, né? Praça bem central, numa cidade maiorzinha. Mas tudo no estilo colonial. Bem bonito, arrumadinho. Uhum. E a cidade é cheia desses banquinhos aqui. Uhum. Que aí cada um senta de um lado pra ficar conversando de forma mais confortável. Assim? É. Achei bem legal. Em Valladolid também tinha, né? Não sei se em mais cidades, mas aqui eu acho que é a cidade principal, porque a gente viu um grandão desse em algum canto. É a capital, né, de Yucatán. É a capital de Yucatán. Paradinha para uma paleta de melancia aqui na frente da praça principal. E depois dessa última voltinha por Mérida, a gente seguiu sentido Campeche, que é a próxima cidade. Chegamos em Campeche. Campeche, cidade de praia aqui no Golfo do México. Voltamos pra praia! Vamos pra praia. É uma praia meio diferente. É meio feia. É, não tem muito acesso, toda morada. Eita! E aí, anima um mergulho aqui? Vamos ter que procurar onde que fica a praia mesmo. Porque a gente só jogou um ponto aqui que parecia que tinha litoral, mas... Sim, mas talvez mais pra frente. É. Mas é um calçadão bem grande, né, pelo jeito. Tem uma ciclovia aqui. Ou não, né? É uma pista de corrida, eu acho, e a ciclovia com asfalto aqui logo do lado. Estacionados. Aqui é tipo um estacionamento público, né? Paramos aqui do lado dos franceses que a gente conheceu Porto Morelos. em Porto Morelos, uma outra praia aqui no México. E vamos dar uma volta aqui pela pracinha, ver o que tem para fazer. Parece que tem um show de uma fonte aqui pra gente ver às 8 da noite. A gente não sabe nem se vai dormir ainda, né? É. Mas
O outro lado ali parece que tem um muro aqui que a gente já estava vendo. Lembra bastante Cartagena, lá na Colômbia. Que é murada, assim. Uma cidade meio murada. Vamos dar uma Vamos olhada. caminhar e ver se vale que a que pena tem pra dormir fazer? ou não. Twister. Uhum. Cuidado. Já eu subi, mas não ia pra lugar nenhum, tá descendo, não desce. Pronto, conseguiu. Acho que é para as crianças brincarem. E aqui sentido o mar, né? Saindo ali da praça vindo pro mar. A gente chegou numa parte que tem uma fonte. E pela nossa amiga francesa, parece que é todo dia às 8 horas da noite, né? Tem um show de luzes, música. Tem onde e sentar aqui, tem holofotes. alto-falante também ali, holofote. Então, acho que hoje a gente dá uma olhada nesse show de águas. E a gente saiu daquele outro estacionamento porque a gente viu na Overland que tinha um parque aquático aqui na cidade. De graça, Existe. aberto ao público, realmente tem, só que a gente chegou no dia errado. Abre sábado e domingo. Hoje é terça-feira, dia 16? É, dia 17. Hoje é dia 17 de setembro. Só de sábado a domingo. Aí, pelo que a gente tá entendendo, né, cada visitante fica 2 horas. Você chega às 10 e fica até meio-dia, ou de meio-dia. Não, ué. É óbvio que tá fechado. Porque a gente tava vendo pelo lado ali, também daria pra entrar A pulando. corrente tá solta. Deve estar tendo manutenção, alguma coisa. E aqui em cima da muretinha, né? A gente consegue parar um carro aqui no estacionamento. Estamos na muretinha, antes da cerca aqui de floreira. São só uns vasos que fazem a barreira. Não tem nenhuma cerca de verdade, né? Você é impressionado, porque no Brasil ia ter que ser um muro alto, um cercado elétrico. E é um parque aquático bem estruturado, bem para criança, assim. Tem essa raia de piscina grande, que provavelmente é para os adultos, e é um monte de brinquedão para criançada. E de graça. E lá para trás também tem mais. Tudo de graça, só que a gente deu azar de vir no dia errado. Às vezes é bom estar no fim de semana, né? A gente sempre tenta evitar fim de semana, mas às vezes as coisas funcionam só de fim de semana. E voltamos para o primeiro parque que a gente encontrou dos franceses e olha agora, tem argentino, tem uruguaio, tem mais um carro francês e tem até brasileiro agora. E a gente vai agora caminhar aqui no centro histórico, né? Como é que é mesmo? Aqui é Campeche. A gente parou o carro ali com os outros motorhomes e aqui, sei lá, para chegar aqui na Bem porta pertinho. do portal, né, do muro, deu 3 minutos. Super perto. Do lado. E lembra realmente muito Cartagena. Esse esquema de cidade murada, né? E a gente caminhou até a outra muralha aqui, né, que cerca a cidade. A cidade velha, né? Provavelmente tem pra fora. 5 quadros, talvez. Curtinha. Casinhas coloridas lembram Paraty também. Acho que é um peso. E a noite terminou em chuva. Temporal, né? Pra cada raio. Temporal. Vamos pro carro e a gente se vê. Aproveitar que a gente está aqui no estacionamento para fazer uma coisa que eu queria ter feito faz muito tempo. Arrancar fora esses para-choque fake da Defender. Ontem chegou no limite. Eu bati o joelho aqui assim. Revoltado com esse negócio. E aí, hoje é o dia de arrancar fora. Feito. Esse foi fácil. O problema está sendo esse aqui. Que um dos parafusos está saindo de jeito nenhum.
E é o estrago que acabou fazendo aqui. Ai, ai. Acabou dando uma entortada nessa chapa. E aqui, o certo seria ter feito cada ponto de apoio, um aqui e um aqui, né? Que aí você teria mais firmeza aqui na hora de prender. Como foram os dois pontos de apoio estão muito próximos, qualquer inclinaçãozinha já forçava muito aqui a parte de trás dessa chapa. Então acho que foi isso que acabou amassando ela. Dá uma tratada aqui para corrosão também. A gente tem ficado muito em praia, isso judia muito aqui da parte de aço do carro, né? Parece que aqui é o lugar oficial de ver o pôr do sol. Tem até uma musiquinha rolando. Acompanhar o pôr do sol, né? A música. Vamos ver se hoje à noite tem um show aqui de águas. A gente tá aqui entre o céu e o inferno. Ali é o paraíso. Ali né? tá lindo, Aí olha ó. pro paraíso, aí olha pro lado. Brava. Tá um vento agora, parece que a gente vai ser pego em breve pela chuva. Saímos do show de luzes antes dele acabar até. Meio chato, né? A gente não curtiu muito. Acho que a régua tá alta. É que a música não tava muito legal, a gente achou. E a água não se mexe conforme a música. Só tá a água pulando para um lado, a Sim. música no ritmo do outro lado, aí tá meio descoordenado. Faltou, porque o lugar é lindo, tem bastante estrutura, mas faltou ali uma coordenação de música para ser um negócio mais impactante. É uma música com as águas pulando ali. Depois de 10 minutos já... Já deu. Ok. E acordamos por aqui. E hoje é dia de seguir, né? Sair dessa cidade, que aparentemente é a última cidade litoral da parte do Atlântico, né? Aqui é Golfo do México, mas desse lado do Atlântico vai ser nosso último litoral. Isso, a gente vai começar a cruzar pro outro lado, né? No Pacífico. Então nosso destino, não hoje, né? Provavelmente a gente quebra em 2 ou 3 partes ainda, é chegar numa cidadezinha chamada... Palenque. Ah, esqueci, tem Palenque antes, que são umas ruínas. Sim, mas essa aí... talvez chegue hoje ou amanhã, né? Sim, e aí depois tem uma cidadezinha que se chama... São Cristóvão de las Casas. São Cristóvão de las Casas, que é uma cidadezinha de serra. De frio, será que a gente vai conseguir pôr roupa? Porque tá muito calor aqui. É um pouquinho mais frio nessa cidade, então a gente tá ansioso para chegar lá. E talvez mais para cima, né? Passando talvez Cidade do México, um pouquinho antes, a gente faça um pouco mais de litoral daqui. Não sabemos. A gente vai traçando a rota conforme vai avançando. Até se alguém tiver dica, põe nos comentários que a rota ela vai sendo alterada sempre. Isso aí. Então, ontem eu consegui tirar esses nossos para-choques. Agora estamos sem. As duas peças já estão no chão. Só que temos início de corrosão aqui. Então, hoje, tem uma Home Depot por aqui nessa cidade. A gente passa lá para tentar comprar alguma coisa para tratar a corrosão. E aí seguimos viagem. Esse é o plano? É o plano. Nessa prateleira enorme de sprays, a gente está decidindo levar esse aqui, que é para alta temperatura e anti-ferrugem. Então a gente vai dar uma tratada lá no ferrugem e pintar com esse aqui, de 259, essa aqui.
começou a chover, a gente veio pro Chedraui, o Thiago decidiu tomar banho de sunga e aí chegou umas pessoas e o Thiago foi se esconder aqui atrás. Aqui quando chegou. Que situação! Tava tudo certo pra gente ir embora, mas já tá tarde, já são quase 6 horas da tarde aqui. E começou a chover, né? Começou a chover, mas o mais engraçado era essa parte do banho. A gente não ia nem filmar aqui, mas tá muito engraçada essa cena. Porque chegou gente. E esse é o estacionamento de um mercado super grande aqui, então não é que tá na praia, na natureza. Não, é que é bem grande o estacionamento. A gente tá num pedacinho que é mais escondido, mas assim mesmo. O banho foi tomado com sucesso, mas a experiência... não. É uma vez, não farei de novo. Você faria de novo? Seguramente. Porque a ideia é com chuva forte, legal, você usar guarda-chuva, não tem quase ninguém andando porque tá chovendo. Só que aí a chuva meio que parou, né? E aí tem umas pessoas, tem um cara ali andando, aí estavam vindo umas pessoas, aí fica meio estranho. Então foi uma experiência que dá pra falar. Você já tomou banho no estacionamento do mercado? Já? Recomendo? Não. Sim. Se tiver no motorhome, sim, seguramente.